Ligações químicas, esse é o papo da questão 31 e, cara, vale um alerta. Uma dica do amigo aqui para vocês, né? Vocês aí da Bahia. Galera, o lance é o seguinte, hoje a prova do Enem, meu irmão, ela abraça praticamente todos os vestibulares do Brasil. É claro que os vestibulares isolados, cada um tem suas peculiaridades, assuntos que cobram mais, assuntos que cobram menos, aquela coisa toda, beleza? Mas você ter o Enem como teu eixo principal aí do estudo, cara, é importantíssimo, até porque te oferece muito mais vagas, ok? E dentro do teu planejamento, tu vai organizando ali períodos da semana em que você se dedica a esses vestibulares, caso ele tenha tantas diferenças assim, beleza? Tô falando isso por quê? Porque essa questão, quem fez a prova do Enem 2019, viu uma questão muito parecida com essa aqui, e você já mataria de boaça, só olhando aí para as alternativas, beleza? Então vamos fazer essa análise completa, relembrar aí, né, a regra do octeto, a gente vai entrar nessa discussão, se existe, não sei, existe, não vou entrar nessa discussão não, mas é uma questão boa para a gente revisar aí conteúdos importantes. Valeu? Segue a vinheta. Pronto, galera. O lance é o seguinte, ó, questão bem simples, né? Entre as seguintes moléculas, qual é aquela em que a estrutura de Lewis correspondente não segue a regra do octeto, beleza? Então lembra o seguinte, cara, como eu falei, eu não vou ficar entrando aqui em discussão se a regra do octeto existe ou não existe, mas dentro do bate-papo da peculiaridade de cada vestibular, por exemplo, a nossa queridíssima UERJ aqui, ela já nem toca mais nesse assunto de regra de octeto, de ligação dativa e tudo mais. Mas vai ser um papo bem interessante para nos ajudar aqui a entender um cadinho de ligações. Então, o lance é o seguinte, meninos, olha só. Peguei aqui um finalzinho, né, da tabela periódica que já me ajuda, tá, a identificar cada um desses elementos, ok? Lembra que aqui, cara, né, você pode organizar essas famílias em grupos, né? Mas eu acho mais válido ainda, cara, vocês se ligarem, ó, né, naquela classificação antiga em que a gente tem, ó, famílias 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Né? Essa classificaçãozinha que organiza o número de elétrons, né, da última camada de cada um desses elementos. Beleza? Então, se eu for pegar aqui o silício, por exemplo, silício que está aqui, ó, debaixo do carboninho, ok? Está na família 4A, ou seja, ele tem 4 elétrons na última camada. Então, se eu pegar o silício bonitão, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou desenhar aqui os 4 elétrons que esse rapazinho tem. Show? E lembrando que o cloro está aqui, ó, família 7A, logo tem 7 elétrons na última camada. Seguindo o nosso amigo Lewis, né? E seguindo a ideia da regra do octeto, ó, olha que espetáculo, né? A gente tem 7 elétrons, esse cara vai fazer uma ligação, bacanérrimo, ele fica com 8 elétrons e a gente diz que ele está na forma mais estável possível. Né? Se eu pegar um outro cloro, ó, né, também com 7 elétrons, aqui bonitão, né, ele vai fazer mais uma ligação, show de bola. Se eu pegar um cloro e ele fizer aqui, né, mais uma ligação, e o silício ele pode fazer até 4 ligações, assim como o nosso queridíssimo carbono, ok? E assim, galera, né, você tem o silício com 8 elétrons no total, eles estão compartilhando aqui, né, esses pares de elétrons, ok? O cloro, todos os 4 cloros também com 8 elétrons, logo está todo mundo seguindo aqui a regra do octeto. Beleza? Tranquilo? Show de bola. E aí, cara, vem o CS2, ok? E aí, lembra o seguinte, ó, o carbono está aqui, família 4A, o enxofre, né, tá aqui bonitão, e aí você tem um carboninho, ó, vamos pegar o carboninho aqui com 4 elétrons, maravilha, 4 elétrons, e o enxofre com 6, beleza, um enxofre com 6 eletrinhos, botar 2 pareados aqui, bonitão, maravilhoso, e aí o que acontece, ó, uma ligação, 2 ligações, beleza? Esse carbono já está com 6 elétrons. Eu pego um outro enxofre aqui, bonitão, né? Mais 6 elétrons, tá? Deixa eu deixar aqui organizadinho. Pronto, 6 elétrons. E aí você faz aqui mais 2. O carbono fica, né, com 8 elétrons. Os 2 enxofres com 8 estão seguindo a regra do octeto. Lindão? E aí, meninos, o que acontece? Aqui, ó. Aqui
tá o xenônio. Na prova do Enem, apareceu o difluoreto, ok? Apareceu isso aqui, ó. Olha a similaridade. Então, é a resposta. Por que que é a resposta, galera? Olha aqui o xenônio aqui bonitão, beleza? Tá na família 8A, família dos gases nobres, né? Que a gente, por muito tempo, trabalhava a ideia de que esses caras não se ligavam a ninguém, beleza? O que a gente sabe muito bem que não é muito, né, a verdade, mas para a gente no ensino médio era trabalhado nesse formato. Então a galera foi meio que abolindo, porque o grande lance, gente, que essa galerinha aqui, ó, para baixo, tá? Pensando aqui o terceiro período aqui para baixo, é a galera que tem orbitais que normalmente estão vazios e meio que esquecidos, beleza? Não vou ficar aqui aprofundando esse conteúdo e tudo mais, porque a gente demoraria bastante, tá? Mas se você pegar, por exemplo, o enxofre, cara, é um exemplo clássico que ele pode estar ali se estabilizando, né, com 10 elétrons, com 12 elétrons, beleza? Querem pegar um exemplo mais comum do que esses caras aqui, ó? É o SO2, por exemplo, ó. Olha que espetáculo. O enxofre, ele já tem 6 elétrons, show? Tem 6 elétrons. E o oxigênio, ó, ele tem 6 elétrons. Então, o grande lance é que se o oxigênio, né, fizer uma ligaçãozinha aqui dupla, o que acontece? Os dois já ficam com 8. Só que o enxofre, meninos, olha só, o enxofre, deixa eu botar aqui embaixo para não ficar depois zoado. O enxofre que tem 16, beleza? Prótons, então ele tem 16 elétrons. Se você fizer a distribuição eletrônica dele, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, repara que eu já tenho 10, e ele tem um 3p4, ó, 6 elétrons na última camada. Só que ele tem um orbital 3D aqui, ó, vazio. Então, neste cara aqui cabe elétron para chuchu, beleza? Então a gente consegue, né, fazer mais ligações no enxofre do que somente, né, essas duplas aqui. O oxigênio que está acima, ele para aqui, ó, no 2p4, então ele não tem esses orbitais livres. O enxofre tem, beleza? Então o enxofre ele consegue aqui, com o oxigênio, fazer mais duas ligações tranquilamente. O oxigênio fica com 8, o enxofre fica com 10 elétrons e ele está estável, beleza? De boaça, fugindo da tal regra do octeto. Então, antigamente, a gente fazia a representação, ó, da seguinte forma. Esse enxofre fazendo uma dupla e a gente botava uma setinha e a gente dizia que ele fazia uma ligação dativa, ok? Seguindo a ideia da regra do octeto, porque para ele, na regra do octeto, esse par de elétron aqui, ele, do enxofre, era, entre aspas, emprestado para o oxigênio. Na nossa queridíssima UERJ aqui, quem, né, vocês estão convidados aí da Bahia, vir fazer UERJ também, tá? O que acontece? Cara, ninguém representa mais dessa forma. Você tem, na verdade, duas ligações duplas aqui com o oxigênio, beleza? Então tome cuidado para vocês, né, irem de acordo com a realidade dos vestibulares que vocês forem fazer. Maravilha? Tranquilo, gente? Bom, maravilhoso. Então, o carbono aqui, ele tá com 8 elétrons, tudo bem. E aí, no xenônio, voltando aqui na ideia do xenônio, beleza? A gente tem o xenônio com 8 elétrons já, bonitões, beleza? E a gente tem esse monte de flúor aí, tá? Então, a gente já tem 4, né? 5, 6, 7, 8, tá? Então, eu vou deixar os flúoros assim, ó, de lado, ó, porque fica mais fácil de organizar. 1, 2, pam. Aqui também tem flúor. Maravilha, 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 maravilha. Pronto. Flúorzinho. Mais aqui 7, né? E aí a gente tem, ó, uma ligação numa boa, tá satisfeito o flúor. Ok? Maravilha. Aqui, ó, 3 ligações. E tem um último flúor para a gente colocar aqui bonitão, ó. Beleza? E a gente tem ele aqui super satisfeito. E o xenônio aqui, cara, com elétron pra caceta.
beleza? Então ele foge totalmente à regra do octeto. E como eu falei, né, o Enem 2019 colocou o xenônio fazendo somente 2 ligações, também ultrapassando a regra do octeto, beleza? Com o flúor. Então se você tivesse feito essa questão, né, nos seus estudos aí, fazendo as provas antigas, lembrando que aqui no QBio, cara, tem a playlist aí com cacetada de exercícios do Enem, seja de biologia, seja de química, meu irmão, tu já ia resolver super de boa. Maravilha? O fósforo, galera, né, que é da família... Aqui, ó, fósforo do lado do enxofre, consegue também estabilizar com muito mais de 8 elétrons, beleza? Então, o que acontece com o fósforo? O fósforo, neste caso aí, tá? Ele está fazendo 3 ligações, beleza? 3 ligações, vou deixar um parzinho aqui, ó, a mais, porque ele tem 5, beleza? E aí ele está com cloro, liga com cloro aqui, liga com cloro aqui, liga com cloro aqui. Cloro a gente já tinha visto que tem 7 elétrons, beleza? Né? Então, 7 elétrons, maravilhoso, e 7 elétrons, perfeito, tá? Então, você tem 1, 2, 3, fósforo com 8, todos os cloros com 8, seguindo a regra do octeto. E o ozônio, cara, que dentro dessa ideia da ativa ou não da ativa, ele acaba sendo influenciado nessa brincadeira, porque antigamente a gente trabalhava com essa ideia, tá? Do oxigênio fazendo uma dupla com outro oxigênio, só que aí todo mundo já está com 8, ok? Aí você dizia que fazia uma dativa com esse oxigênio aqui, beleza? É o clássico, tá? Era o mais antigo. Só que na verdade, galera, o que acontece não é bem isso, tá? Entre o oxigênio aqui pode rolar a dupla, ok? E aí você tem um outro oxigênio aqui, só que essa dupla aqui, na verdade, a gente tem um mecanismozinho aqui que está rolando de movimentação dos elétrons, beleza? Né? Nada mais nada menos que vocês conhecem como ressonância, beleza? Então, hoje, na grande maioria dos vestibulares, a galera tem evitado esta representação quadrativa. Porém, como ele caminhou aqui, ó, ele falou estrutura de Lewis, ok? Trabalhando a ideia mais antiga com a dativa e tudo mais, né? Você tiraria o ozônio da jogada. Beleza, galera? Então, fiquem ligados aí, né, no que tem sido cobrado na prova que você for fazer, para, meu irmão, você não utilizar conceitos equivocados aí na questãozinha. Valeu? Um beijo grande, até a próxima.